Eu resolvi fazer uma atividade diferente hoje. Já tá tarde, hoje é dia 30 de maio, são 11 horas da noite, 11h10. Eu tô falando baixo também porque a gente chegou da igreja agora. Eu ia trazer a palavra de hoje, só que de certa forma também eu ia acabar falando novamente do assunto, né, que eu não quero ficar explorando o assunto para ganhar visualização, então eu prefiro fazer uma atividade mais leve hoje. Porque o último vídeo que eu falei, o vídeo realmente já está batendo umas 3.000 visualizações, o que não é comum aqui para um canal pequeno como o meu. E que, né, a ideia é ficar bem tranquilo. E começaram a aparecer os hates, né? E o pior de hate é quando é aquele que é travestido de boas intenções, de alguém que está querendo o seu bem, de alguém que quer abrir os seus olhos. Esse é bem complicado porque joga um fardo muito grande em cima das pessoas, e não só de mim, como de todas as pessoas que estão passando por uma situação parecida e leem esse tipo de comentário. Mas, como eu disse, não é para falar sobre isso. A atividade mais tranquila hoje seria passar para as pessoas, a ideia aqui é passar as músicas, né? As músicas que eu digo mais louvores, né? Na minha igreja não é comum esse tipo de música, a gente usa o que a gente chama dos hinos da harpa cristã, na minha igreja também não tem esse nome, a gente chama de hinário, mas essas músicas são louvores, são músicas gospel, e parece que elas seguiram uma certa cronologia comigo. E elas vinham antes que eu percebesse pelo cenário que eu estava passando. Não é como se eu estivesse dentro do cenário, percebesse conscientemente e buscasse uma música sobre, não foi isso. A música vinha e, de certa forma, as músicas também elas me ajudavam a perceber. Elas parece que faziam parte do entendimento das coisas. Elas me ajudavam a me mostrar onde eu estava, em qual etapa eu estava do processo. É meio doido, mas eu gosto muito de música e acaba tendo uma participação grande na minha vida. É por isso que eu tenho também muito cuidado com letras de música. Eu até sugiro que as pessoas que, assim, eu sou muito eclética, eu ouço todo tipo de música, eu não sou aquela pessoa fechada apenas em músicas, digamos, né, do nicho gospel ou algo assim. Na verdade, eu gosto de pouquíssimas músicas desse nicho. Normalmente eu acabo gostando mais de cantores ou com vozes masculinas ou as femininas mais tranquilas. Nunca gostei daquele gospel meio gritado, meio. Mas também isso é uma questão de preferência, né? Não quer dizer que, né, um é certo, outro é errado. Mas eu tô só passando aqui um contexto e é falar que, assim, pessoas que a gente gosta de música e tal, é bom você estar atento às letras, porque vem carregado de coisa, sabe? De certa forma, não sei se você atrai, não sei, não vou levar para esse lado, mas é ruim a gente ficar repetindo coisas ruins dentro de letras de música ou ouvindo aquilo repetidas vezes. E eu sou uma pessoa que eu gosto de música, por exemplo, sertaneja. E sertanejo gosta de sofrer, gosta de um assunto de bebedeira, de assunto de corno, de gente que foi traída. Então, assim, mas é bom ter um filtrozinho, sabe? Ter um filtrozinho para as músicas que a gente ouve. Não aceitar qualquer coisa. Porque música bate. Bate legal. Em mim bate. E aí eu trouxe aqui, hoje eu tô até num formato diferente, porque eu estou mexendo lindíssima com essa roupa, só que ao mesmo tempo eu não. Até botei um negócio aqui, né? Porque assim, eu gostei que ela é monocromática. Eu adoro quando eu boto essa saia azul com uma camisa azul. E como uma atividade diferente,
Eu também tô sem posição, eu não ia sentar no chão com essa roupa, que normalmente eu gravo sentada no chão. Então eu botei o celular em pé, vai ficar na vertical, não tem problema, dá pra postar assim. E eu vou passar pra vocês a lista de músicas que me acompanhou e eu vou ler a letra de algumas ou de todas, não são muitas. E cada uma delas faz sentido para uma fase. Por exemplo, a primeira que surgiu para mim no ano passado foi a música Deserto do Anderson Freire. Essa música, para quem não conhece, como meu não é meu perfil no YouTube, meu canal não é monetizado, eu vou deixar de repente a música tocando de fundo, acho que não pega nada não. Deixa eu botar aqui. Por exemplo, essa música Deserto do Anderson Freire, exatamente retratando uma pessoa no deserto. E ele começa falando sobre. Ele vai retratando a tentação de Cristo no deserto. Jesus, quando ficou 40 dias de jejum no deserto, e ele foi tentado nesse período, no final, essa música retrata isso. E essa música é maravilhosa porque ela tem momentos diferentes. Ela tem um momento mais tranquilo no início e depois ela tem um ponto alto. E eu usava essa música para eu treinar na academia. Gente, eu acho ela linda. Juro pra vocês, todas as músicas que eu vou passar aqui, eu acho que são umas 5 músicas, mas ela é uma mistura pra mim, nesse ponto alto dela. Não sei se é porque eu fui militar, mas a gente tem tem momentos, né? Que tem atividades que às vezes você faz corrida com pelotão, e aí enquanto você corre, você bate palma e você canta. Tem gritos de guerra, você canta com a tropa, com o pelotão, e você também bate palma no pé certo. Então é uma coisa muito ritmada e muito gostosa de fazer. Só que cansa, porque você correr já cansa. Eu sou, né, meio sedentária. Aí você vai correr, você corre cantando, você gasta muito ar. E ainda você tem que acertar a palma no pé certo. O que eu tô falando é que essa música, ao mesmo tempo que ela fala de deserto, ela me dava vigor, sabe? Ela não me deprimia, ela me dava. E eu usava ela na academia. Eu usava ela pra correr na rua. Aí o que eu fazia? Eu caminhava nos momentos mais tranquilos e quando ela chegava no refrão, era o momento que eu aproveitava pra correr. Aí eu corria. Aquilo me dava um negócio assim. Bom, o que ela fala? Deixa eu botar aqui do começo. Não sei se tá dando pra ouvir. Ele fala assim: eu não preciso transformar pedras em pães para provar que o Senhor está aqui cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o seu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Aqui é claramente retratando a forma como Jesus foi tentado no deserto, né? O espírito opositor ali, vamos colocar assim. Ele se apresenta para Cristo e fala assim: ué, você não é o filho de Deus? Por que então você tá tipo em jejum aqui? Por que você não transforma essas pedras em pão para comer? E é nesse momento que ele fala: nem só de pão viverá o homem. Isso tudo é lembrança da minha mente, tá? Não é como se eu tivesse lido a palavra hoje nesse trecho, não. Da mesma forma, ele fala assim: se lança daqui, desse lugar alto, que os anjos de Deus vão vir te resgatar. E aí ele vai e oferece o mundo para Jesus. Ele fala assim: ó, eu posso te dar isso aqui tudo. Só que ele tá falando com o próprio Deus, então, né? Tudo bem. Então ele fala: não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios ou riquezas. Como um deserto, isso vai passar. Por isso resistindo estou, e quando minha força se esgotar, o seu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Ah tá, aqui é a parte do refrão, né? Ó, cadê? Te adorar. Isso vai passar, por isso resistindo. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Essa é a parte da corrida, que eu acho vigoroso, sabe? Não é nada uau, mas pra mim é, sabe? Musicalmente, assim, me toca e me dá vigor. E a hora que ele fala: te adorar é o que sustenta-me de pé, não vou perder a guerra.
Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu amo essa parte. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E depois eu acho que repete. Mas, gente, essa música é muito perfeita. Deserto, do Anderson Freire, tá? Essa foi a primeira no ano passado. Digamos assim, eu tava um tempo sem congregar, eu tava meio fria espiritualmente. E conforme Deus foi me chamando, né? Apesar de não ser uma música que canta na minha igreja, eu voltei a ouvir umas músicas cristãs e essa foi, eu acho que a primeira dessa fase e foi no momento que eu estava percebendo que eu estava passando por um deserto. E foi o que eu falei, não é que eu percebi, intitulei de deserto e depois eu achei a música, não. Ela veio pra mim e ela parece que me ajudou, junto com as coisas que eu ouvia, com o cenário que eu via, a perceber que eu estava passando por isso. E aí, segunda parte é quando chega agora em janeiro. E em janeiro foi o momento das entregas, que eu comecei a fazer entregas para Deus de todas as coisas da minha vida. E aí surgiu uma canção para mim que ela me acompanhou muito na entrega do meu casamento. E ela me ajudou a entender isso também. E o nome dela é Canção de Desapego, da Laura Sougueles. Não sei se fala assim o nome dela. Gente, é uma música. Nossa, eu chorei tanto ouvindo essa música. Enquanto a outra eu ia pra academia correr, essa eu me acabava de chorar com essa música. E ela é interessante que ela tem simplesmente 11 minutos e 30 segundos. É quase faroeste caboclo gospel. Ela tem um tom, assim, ela é em português, mas essa moça, essa cantora e o estilo da música tem um jeitinho norte-americano, eu não sei explicar, não me pergunte por quê. Tá no meu subconsciente isso. Eu olho pra ela, eu vejo um negocinho meio norte-americano assim. Só que a música é em português. E ela diz o seguinte na música. Olha essa música. Você não acha que já é hora de deixar ir embora o que ocupou o seu coração até aqui? Você não acha que já é tempo de entregar ao relento o que roubou sua atenção de mim? Lembrando que uma das coisas que eu falo aqui no canal, né, no meu testemunho, é que muitas vezes a gente coloca nosso relacionamento como centro da nossa vida. E ele passa a ser uma aliança que as pessoas, isso é uma coisa que eu estou observando em geral, as pessoas colocam essa aliança acima da aliança delas com Deus. E isso não é certo. As pessoas acham que o casamento deve ser mantido a todo custo, inclusive a custas, não vou nem falar aqui em felicidade, em, sabe, em questões que podem ser muito materiais e egoístas. Eu tô falando que as pessoas acham que tem que manter relacionamentos a custas, às vezes, do seu relacionamento com Deus, do propósito de Deus para sua vida, sabe? Eles botam isso acima. E eu aprendi a não concordar com isso. E aí essa música, ela fala sobre desapego. Ela não fala aqui de que é um casamento, isso na verdade é uma entrega total, sabe? E as pessoas que botam isso, às vezes eu tenho vontade de falar assim, troca uma ideia com Abraão, conversa com Abraão. Abraão entregou o filho. E ele não entregou, tipo assim, Senhor, numa oração, não. Ele entregou fisicamente o filho. Tudo bem que era outra cultura, pá. Mas ele entregou fisicamente o filho como se fosse um holocausto. Né? Como se fosse... E Deus foi que substituiu e trouxe um cordeiro no lugar. Então a música fala isso. Você não acha que já é tempo de entregar ao relento o que roubou sua atenção de mim? Porque o que o seu coração quer é o amor que eu tenho. Isso é Deus falando com o ser humano. Você não acha que já é hora de deixar ir embora o que ocupou o seu coração até aqui? E ela vai repetindo isso como se fosse quase que um mantra, de forma bem suave, bem tranquila, uma música maravilhosa. Deixa eu ver se tem mais...
Aí ela fala assim: ei, é meu amor que preenche as lacunas quando você abre mão de todos os anos perdidos e sonhos antigos frustrados. Dá vontade de chorar. Ainda lhe resta uma coisa: é o amor, é o meu amor. E a falta que ainda persiste, tão logo já não mais existe. O que é o bastante no pouco é o meu amor. E ela repete: de todos os anos perdidos e sonhos antigos frustrados, ainda lhe resta uma coisa. Essa música é pesada. Eu ouvi muito ela enquanto eu passava por esse processo e Deus ministrava no meu coração, o Espírito Santo, acredite quem quiser, sobre essa questão da entrega. E eu fui cumprindo, foi só isso. E essa música é linda. E eu acho que ela não tem... Ela repete a letra muitas vezes, mas sem ficar enjoativo, pelo menos pra mim. Bom, é isso. Essa música pega. A gente sempre tem algo pra entregar. E eu acho que essa música me ajudou com isso. Canção de Desapego, da Laura Solgueres. Deixa eu tirar, porque senão... Bom, junto com ela, tem outras duas aqui, que veio pra mim em parzinho, que já é de uma cantora um pouco mais... parece um gospel meio... Ela parece meio gospel assembleiana, essa cantora, que é a Dalete Hungria. Eu achei ela super diferente, assim, a postura dela e tudo mais. Mas ela me lembra muito aquelas irmãs já da Assembleia, sabe? E as músicas são Lança Sobre Mim e Era a Mão de Deus. Essa veio em parzinho, ela não nada assim muito específico, mas eu lembro de ouvir muito ela no carro. E ela fala assim: não é todo mundo, essa é a lança sobre mim. Não é todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. Em nenhum momento você se entregou. Alguém no teu lugar já tinha desistido. Enfrentou tudo firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois um louvor para levantar o dia difícil, uma ajuda do alto, eu sei que é preciso, e logo as lágrimas se misturam com o sorriso. É que o louvor era teu pai dizendo isso. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. Você tá indo muito bem, só tá cansado. Entrega tudo e seja renovado. Nossa, e ela tem um vozeirão, um jeitão dela assim, que a música também, que apesar dessa letra, também me dava vigor, sabe? E tem essa que se chama Era a Mão de Deus, também dela. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Tá me dando vontade de chorar. Peraí. E nem é das minhas favoritas, mas vou pausar a música. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu, foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Às vezes Deus convida as pessoas em relacionamentos a não desistir dos seus relacionamentos. Às vezes Deus convida a gente a não desistir da gente. E ele, do relacionamento, você entrega e ele cuida de você. Porque às vezes quem tá precisando ser cuidado é você.
Aí tem uma outra que é... Digamos que essas duas da Dalete, elas são meio anexo, elas não fazem parte, assim, do roteiro principal, entendeu? Da trilha sonora, assim, da história. Elas ficam meio anexo ali, mas eu ouvi bastante, me ajudou também. Aí entra, vou colocar aqui Flowers. Flowers da Samantha Ebert. Essa música ela é em inglês, se chama Flores, né? Eu separei a tradução dela aqui e ela diz o seguinte: eu tenho que estar de óculos, que eu sou meio cegueta. E ela diz assim: bem, o céu azul e as encostas parecem tão distantes, e escrevi no meu caderno que já vi dias melhores do que aqueles de ultimamente. Eu não aguento o peso, a chuva não para de cair na minha vidraça. Nossa, eu não posso ouvir música, gente. Vou pausar. Eu não sou boa com música. E eu não saio do meu quarto há 76 dias. Eu gostaria que algo mudasse. Aí eu pausei a música. Mas quando eu li essa frase, eu não saio do meu quarto há 76 dias, eu não tô chorando por mim. Eu lembrei de diversos relatos que eu li de mulheres que se sentiam e estavam em cativeiros, assim, às vezes emocionais, espirituais e físicos, dentro de suas casas, sofrendo durante muito tempo. Às vezes teve uma que falou que ficou meses de cama, depressiva. Aí eu lembrei disso. Eu gostaria que algo mudasse, porque estou perdendo a fé. Então eu trouxe isso à tona em uma oração desesperada, as orações perigosas que eu falo. Senhor, por que você está me mantendo aqui? Então ele me disse: criança, estou plantando sementes. Eu sou um bom Deus e tenho um bom plano. Então confie que estou seguindo, que estou segurando um regador. E um dia você verá que as flores crescem no vale. Então, seja qual for o motivo, mal estou conseguindo sobreviver. Confiarei que é uma temporada, sabendo que você está ao meu lado, cada passo do caminho, e eu ficarei bem, porque eu mencionei isso em uma oração desesperada. E ela repete: Senhor, por que você está me mantendo aqui? E ele fala: criança, estou plantando semente. Eu acho essa música fantástica. E esse é um momento que eu já percebi que eu tinha que sair e eu não conseguia. E aí essa música veio, apareceu pra mim e ela tocava fundo no meu coração. E eu ficava perguntando pra Deus até quando eu ia ficar ali. Como é que eu ia fazer pra sair? Porque eu não conseguia. Me sentia errada. E, bom, e aí tem outras duas aqui. Vamos começar. É porque às vezes se fundem as coisas. Eu tô tentando manter uma ordem cronológica. Não sabia que eu ia demorar tantos minutos pra falar das músicas. As outras duas, uma é... Vamos começar por uma ordem lógica aqui. As duas últimas. Vou botar a do André Aquino, Pra Onde Eu Irei. Essa foi quando eu percebi que eu iria embora. E eu já estava, tipo, praticamente indo, assim, né? A evolução da construção na minha cabeça. Pra Onde Eu Irei é uma música muito interessante. Eu gosto muito dela. Ela fala exatamente de você... Sabe aquelas passagens bíblicas que fala sobre, por exemplo, Eliseu, que Eliseu, quando Elias
toca, né? Eliseu toca a capa de Elias, eu acho que é isso. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Ele sente o chamado e ele precisa ir. Só que Eliseu, ele tinha posses. Eliseu tinha um trabalho, ele tinha família, ele tinha os pais. Só que ele sentiu que ele precisava ir. E eu, além da minha questão do relacionamento, eu também sentia, e isso já tem muitos anos, que o meu lugar não era no Rio de Janeiro. Não sei se Deus um dia vai me voltar comigo pra lá. Eu não sinto isso no momento, né? Eu sempre me senti como se fosse deslocada no Rio de Janeiro. E agora, nesse último ano, foi quando foram tantas rejeições dentro e fora de casa que eu percebi que não era o meu lugar. Por isso que a gente não pode reclamar. Quando as pessoas rejeitam, quando as portas fecham no local que você tá, pode ser só um sinal de Deus, porque você não se movimenta, aí Deus tem que dar uma apertadinha nas coisas para você ir e seguir teu propósito. Eu entendo que eu tô numa situação agora intermediária de vida. Eu não tô na minha casa. Eu não sei se eu tô no meu último emprego, digamos assim. Apesar de eu saber que eu quero fazer algo similar com o que eu tô fazendo durante muito tempo. Eu acho que tem muito a ver com o que eu quero fazer. Então, eu tô em paz no trabalho que eu tô aqui. Eu não fico pensando a respeito de se é o trabalho da minha vida ou não, porque para esse momento é. E eu vou fazer da melhor forma possível. E essa música, ela fala exatamente sobre esse, que é uma questão de desprendimento, de desapego, para viver o novo. E ele fala assim, aí fala um pouco de Eliseu, também fala algo que eu acho que tem a ver com os discípulos que eram, eu acho, tá? Os discípulos que eram pescadores, que fala assim, é porque eu acho que ele junta várias histórias e faz uma narrativa como parecendo que é de uma pessoa a história, mas eu acho que ele junta aspectos de várias histórias e ficou interessantíssimo, que ele fala assim, ele começa falando, obrigado por tanto amor, ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele agora, ai, eu amo essa música. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias para suportar o ide. Pôs um anel no meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Eu acho também é uma coisa que me dá vigor, mas ao mesmo tempo, você vai ver mais pra frente, ó. Aí ele fala assim: eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, afundei meus barcos no cais. E eu, aí ele repete isso: me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças. Despedi dos pais, acho que não tem nenhum, não é referência a nada especial. Na verdade é Eliseu. Eliseu se despede dos pais, queima as carroças, que são os carros de boi, e afundei o barco no cais, eu acho que é dos discípulos que eram pescadores, se não me engano. Mas, de certa forma, tem até uns ditados que falam sobre isso, né? Que é você não deixar nada no passado que vai te prender a ele, no sentido de você querer voltar. Tem até um ditado, não sei se é viking, que fala que eles chegam no território inimigo, eles afundam os barcos exatamente para eles não terem como fugir, que eles vão ter que lutar até a morte. Então, acho interessante isso. E aí ele começa, depois que ele fala isso, ele diz: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. E ele repete isso trocentas mil vezes, de um jeito que não enjoa. Aí ele fala: sou totalmente teu, fui encontrado pelo teu amor. Sou totalmente seu, fui contemplado em ser um com você. Eu não tenho mais para onde ir, não dá mais para voltar atrás, amado Jesus.
Eu encontrei o maior amor do mundo, eu encontrei o que eu mais buscava. Eu não quero nada além de ti, amado da minha alma. Então, essa música, eu acho fantástica a construção dela. Sabe, dele falando, ele me deu um destino. Tu vê que ele vai vestindo, parece um personagem de um jogo de RPG. Ele vai vestindo ele inteiro pra jornada. Só que isso, gente, não necessariamente precisa ser, digamos que física como a minha, que se deslocou territorialmente e está em deslocamento. Muitas vezes isso é algo espiritual e pessoal, sabe? Às vezes o que você tem que deixar para trás não é um território como eu deixei, às vezes é um hábito, às vezes é um comportamento, às vezes é uma mentalidade que você tem que deixar para trás. Então, e todas essas vestimentas, ele bota, ele me deu um destino, capa, aí você vai montando o personagem, capa, me deu um pouco de vinho, me deu unção, me deu um cajado e me deu pão. Pôs um anel no meu dedo, tirou o medo e deu sandálias novas para suportar a caminhada, o id. É muito bonito. E depois ele vira e fala que se despediu dos pais, queimou as carroças, afundou os barcos e finalmente ele pergunta: para onde eu irei? É interessante essa construção, não sei se foi de propósito, deve ter sido. Muitos homens, assim, eu falo homens porque a maioria no passado que passaram por isso eram representados pelos heróis da fé, né? Por exemplo, Abraão, são pessoas que receberam ordens de Deus e a gente aprende que às vezes Deus não fala o destino. Ele não te dá o destino certo. Ele não fala assim, sai daqui e vai ali. Não, ele fala assim, sai. Aí você vai, mas vai pra onde? Aí ele, não, sai. Isso, por exemplo, eu sinto que aconteceu no meu trabalho. No meu trabalho foi muito assim, sai. E eu fiquei assim, mas, oi? Como assim? Mas eu vou pra onde? E cá estamos nós. Aonde eu vou chegar? Só Deus sabe. Mas foi isso, eu senti que eu tinha que ir embora do meu trabalho. Ganhando 10 mil reais, pronta para ser promovida, com status, farda, tudo maravilhoso. E eu simplesmente falei assim, então, eu tenho que ir embora. E assim, foi uma sensação tão grande, assim, eu tinha tanta fé em Deus que Deus não ia me desamparar e que era algo que eu não estava fazendo por uma loucura minha, que eu virei pro meu diretor, né, pro comandante do quartel, eu falei assim, eu sou uma mulher cristã. Se Deus intervir e falar para eu ficar, eu fico. Mas se ele não intervir, esse era o sinal. E eu não falei isso numa oração necessariamente. Eu expressei isso verbalmente para o meu comandante. Eu falei: se Deus falar para eu ficar, eu fico. Deus não me mandou sinal nenhum. E já teve outras situações na minha vida que Deus me mandou sinais e, né? Então, assim, a gente tem que ter fé no que a gente está fazendo. A gente tem que entender que a gente está cheio do Espírito de Deus, porque senão a gente não vive, a gente não toma decisão, a gente não. Aí, por último, entra a música Tu És. Essa também pega. A primeira vez que eu fiz jejum, a palavra que Deus me mandou foi João 4. E eu não conhecia. Eu sou cristã há 20 anos, batizada, eu não conhecia a passagem da mulher samaritana no poço. E para mim foi um presente, assim, porque tudo naquela passagem falou muito comigo. Primeiro, porque o primeiro versículo que eu bati o olho falava, ficar ali no meio de João 4, eu estava de jejum e falava exatamente, meu primeiro jejum espiritual da minha vida, e falava exatamente o versículo em que oferecem comida para Jesus e ele fala assim: não, eu não preciso comer. Porque mais do que isso eu tenho que fazer a vontade do Pai, alguma coisa assim. Gente, é surreal. Eu não conhecia o versículo, não conhecia nada. Eu simplesmente abri a Bíblia e apontei. E o versículo era esse. A probabilidade, gente, é assim, é surreal de cair um versículo exatamente falando sobre o você a se abster de comer para fazer a vontade de Deus no momento do seu primeiro jejum espiritual. Aí dali eu expandi a leitura, né? Li João 4 inteiro, e foi quando eu li a mulher da mulher samaritana, e bateu no meu coração algumas partes daquela, inclusive em relação ao casamento.
Só que na época, quando bateu, é aquela coisa que bateu e você guarda no bolso, assim, você não fala sobre, você fala assim, coisa esquisita. Aí você guarda e segue a vida. Mas foi quando eu conheci a história dela e eu gostei muito, eu achei muito bonito. E aí essa música Tu És, ela é baseada, né? Eu digo isso assim, por ouvir, eu não pesquisei nada sobre nenhuma dessas músicas. Mas olha como ele fala. Ah, não tem a letra aqui. Deixa eu pegar na internet. E eu virei fã de carteirinha dessa música e da história da mulher samaritana. Eu acho fantástico, porque a história dela é assim, é uma mulher que ela era rechaçada pela vida dela não ser padrão igual dos outros. E detalhe, ela já vivia num povo que era rechaçado. O povo já era. Ela era a rechaçada dos rechaçados. A preterida dos preteridos. E Cristo chegou nela. Quando ela estava sozinha no poço, tinha tudo para não, pela culturalmente, não era para ele estar ali falando com ela, mas ele foi ali para salvar ela. E ela, numa sociedade em que a palavra da mulher nada valia, foi ela tendo a vida exposta e rasgada por Deus na frente dela. Ele falou tudo da vida dela. Ela, ao invés de ficar chateada, ela ficou maravilhada. E ela entra na cidade tão feliz com aquilo que o Messias tinha encontrado ela, que ela conta para as pessoas assim: ele é o Filho de Deus porque ele falou da minha vida. E ela podia ficar injuriada, não. Ela foi publicamente falar: ele falou da minha vida. E assim, eu queria dizer aqui que para mim é a mesma sensação. Às vezes que eu fui na igreja, durante todos esses meses, sabe, o que aconteceu comigo, o processo que eu passei é esse de o Senhor falou comigo. Ele falou a minha vida. Ele falou comigo, ele falou de mim, ele falou para mim. E isso é fantástico. Vou dar um pequeno exemplo. Hoje na igreja, por exemplo, ele fala nos detalhes. O de hoje foi sutil. Quem viu o último vídeo, eu falei assim, eu lembro-se desse momento, porque quando eu falei isso, eu falei de muito coração, que eu sempre deixava, eu sempre deixo como se fosse o último pedaço, se eu estiver compartilhando, isso eu fazia muito no meu casamento, de deixar o último pedaço, a última fatia, a última coisa eu deixava para a pessoa. É como se eu me sentisse culpada se eu comesse, que eu tinha que oferecer isso para o outro. E aí hoje na igreja a palavra que veio foi sobre o verdadeiro cidadão dos céus. E depois de ler algumas mensagens meio que de hate religioso, eu chego na igreja, vem essa palavra e o irmão prega assim: não dê atenção a quem joga pedra, aos acusadores. O verdadeiro cidadão dos céus é aquele que... Aí ele foi falando, e não só o que estava na Bíblia, como ele começou a exortar e falar coisas do coração. E uma das coisas que ele falou no meio, ele falou assim: é aquele que deixa o último pedaço pro outro. Quando ele falou isso, não tem como você não sair de um culto se sentindo amado, perdoado, abraçado. Então, assim, não é uma mensagem na internet com opiniões contrárias e duvidando de algum testemunho que pode abalar nossa fé. Deus, ele fala com a gente em detalhes, ele fala com a gente de forma específica, sabe? Isso tem acontecido muito comigo durante os últimos meses. Bom, a música Tu És, ela fala o seguinte: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Isso é a mulher samaritana que estava junto ao poço para pegar uma água que mata a sede humana comum. E aí ele encontra um homem judeu, que é o Messias, e ele vê nela a sede que havia nela. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. É como se ele estivesse ali oferecendo salvação, perdão, misericórdia. Ele está oferecendo a graça de Deus.
E essa é a água que jorra sem fim, que é a água que você bebe e nunca mais tem sede. E aí ela fala: dá-me de beber. Ela falando para ele: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi o teu falar. Lembrando que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve falar da palavra de Deus, é quando a fé entra. E é o momento que isso vai saciando a sua sede. Essa sede que toda alma tem. Tu és. Essa parte é muito bonita. Peraí, respira. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Vou tirar a música. Tu és por quem minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E é isso. E aí se repete também. Essa música foi uma das últimas que para mim ficou bem claro assim a cronologia da minha vida nos últimos meses foi o deserto, quando eu percebi que eu estava no deserto. Foram as entregas em que entra a canção do desapego, o Lança Sobre Mim. Depois veio Flowers, que foi um momento que eu já estava meio que no final do processo, entregando tudo, e comecei a perguntar para Deus: e agora? Eu vou continuar aqui? E até que eu senti que eu tinha que sair, e eu perguntava para Deus para onde eu tinha que ir. E eu falo que quando eu conversei com as coisas se encadearam muito bem. Quando eu conversei com o dono da empresa aqui da onde eu tô trabalhando, eu conversei no dia 14. E ele até falou assim: ah, pode ser home office. E eu não gosto de trabalho home office, eu gosto de presencial. Eu gosto de sair de manhã, eu gosto de me arrumar, tomar banho, encontrar as pessoas e, né? Detesto ficar trabalhando de pijama em casa. E além disso, quando ele falou, o que veio na minha mente foi: como é que tu vai fazer home office sem home? Detalhe, eu não tinha saído de casa. No outro dia, no dia 15, eu descobri o que eu precisava descobrir. Chegou na minha mão, digamos, a prova material que me fez conseguir desprender. Então, entende, né? Era Deus num processo comigo, me avisando. A verdade é que eu já podia ter saído há 1 ano atrás, porque o problema já estava instalado há bastante tempo. Só que eu passei por todo esse processo até entender o que estava acontecendo e até Deus dar na minha mão o que eu precisava ver. E aí termina com Tu és, que é o momento do encontro. Eu acho bonita essa história. Sabe? É o Flowers da semente, o que eu tô fazendo aqui, até quando. Depois é o pra onde eu irei. Aí eu vou, largo tudo, queimo as carroças, afundo os navios, os barcos e me lanço. E aí eu encontro. O encontro é o Tu és. É quando eu encontro a Cristo, é quando Ele me encontra e diz pra mim que Ele é o suficiente e que vai ficar tudo bem. E é isso. Tem uma extra aqui. Não, essa aqui não vou falar não, deixa assim, já foi muita música, 40 minutos. E é isso. Espero que vocês ouçam, que vocês gostem das músicas, tenham atenção com as músicas que vocês ouvem, porque, eu não sei, a vida, Deus fala com a gente através das músicas também. E eu gosto de música, já falei, eu gosto de outra música, que o pessoal chama de música secular, né? Eu ouço bastante música, mas a gente tem que entender os momentos que a gente está passando e é isso. E quando Deus chamar, a gente obedece, a gente vai. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.